que nós estamos muito felizes de voltarmos aqui, muito honrado. Nosso coração se encheu de alegria quando confirmamos que estaríamos aqui de novo. E é uma alegria muito grande, sabe? Muita honra para nós. Nós vamos falar mais depois, vou falar, vim com a minha família, mas hoje nós começamos bem atrasado, então vamos lá para a palavra, depois a gente fala mais sobre isso. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Jó 1. Se fôssemos dar um tema, poderíamos falar assim, a adoração no tempo difícil, ou o adorador no dia mau. Nós vamos ler aí o versículo 6, está escrito assim aqui na tradução que eu estou lendo. Chegou o dia em que os servidores celestiais, a outra tradução vai dizer anjos, vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. E o Senhor perguntou: de onde vem? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom, honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele e à sua família e tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz. E no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. E o Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Sabe, eu gosto de pensar que a única coisa, durante muito tempo, a única coisa que eu entendia e que eu recebi a respeito de Jó era que Jó era o nosso exemplo do cara que sofreu pra caramba, Quantas vezes talvez você já ouviu ou falou para alguém: eu estou igual o Jó. Tem até uma música, se sentindo pó, igual a Jó. E Jó virou essa referência de sofredor, mas aquele cara que sofreu, que passou por tudo pior. Quando você quer confortar alguém, você logo cita Jó. Não, vamos ler Jó. Já passou por coisas muito piores. E Jó virou essa referência do pobre coitado, que sofreu demais. Ufa, mas pelo menos ele aguentou, coitado. Mas eu queria levar vocês a pensarem na vida desse mesmo homem por um outro ângulo completamente diferente. Eu acho que Jó ele tem muito mais a nos ensinar com a sua vida do que simplesmente ser a referência do cara que sofreu pra caramba, do que simplesmente ser a referência do pobre coitado que sofreu demais, perdeu tudo, acabou tudo na vida dele, mas e ele, como esse exemplo de coitadinho, talvez nos fecha a nossa visão e o nosso entendimento para outras coisas. Vamos pensar um pouco. Jó estava vivendo uma vida tranquila. Observa bem isso. Ele estava vivendo uma vida tranquila, reta, íntegra, temente a Deus e se desviando do mal. E Deus olhou para a terra e viu Jó vivendo uma vida que ninguém mais estava vivendo. Ele estava vivendo uma vida completamente diferente de tudo, de todo mundo. Porque o próprio Deus fala que na terra não existia ninguém igual a ele. Um belo dia, eu imagino que o Senhor marcou uma reunião. Tipo assim,
O Senhor mandou um e-mail, pegou a lista dos anjos, lá a galera toda e reunião. E aí, amanhã, um exemplo, né? Amanhã, 8 horas, 9 horas, tem reunião, toda a galera aí, todos os anjos, Miguel, todo mundo vem para cá. E aí, o Senhor chega, imagina o Senhor meditando ali nos assuntos, né? E aí, os anjos chegando, se assentando, e o Senhor meditando ali na pauta. De repente, deu o horário, hora de começar a reunião. O Senhor levanta a vista, está aquele monte de anjos sentado, e ele olha e fala: tipo assim, o que você está caçando aqui, velho? De onde você veio? Eu imagino que aquele momento ali foi um momento de mais um engano de glória de Satanás. Que ele deve ter pensado assim: isso é minha imaginação, tá, irmãos? Ufa, vou ter a oportunidade na reunião dos anjos. Ele me perguntou de onde eu vim. Agora eu vou dar o meu relato. Eu imagino, né? Eu vim da terra. Eu estava andando por aí tudo. E eu creio que ele, na expectativa que Deus falou: o que você fez lá? Que Deus ia perguntar: o que você andou aprontando na terra? E assim, eu imagino que ele todo empolgado, sabe? Tipo assim, agora eu vou mostrar para esses anjos aí também que eu também faço algumas coisas. Eles estão pensando que só eles estão fazendo. Vou dar o meu relatório aqui na reunião deles. E aí, o Senhor fala: terra? Você viu meu servo Jó? E o diabo não fala mais nada. Porque aí Deus começa: porque não existe outro homem igual a ele. Ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a mim, ele se desvia do mal. E Deus, eu imagino Deus se deliciando, pensando na vida de Jó. E pelo outro lado eu fico imaginando também o diabo: peraí, quero falar, não, e Deus não dá ideia, sabe por quê? Porque quando Deus escuta a palavra terra, Ele interrompe a conversa e começa a lembrar daquele que era a referência dele na terra. E eu imagino o diabo: peraí, deixa eu falar também. Deixa eu falar o que eu fiz lá. Deixa eu falar do mal que eu levei para as famílias. Deixa eu falar das drogas. Deixa eu falar da destruição. Deixa eu falar da prostituição. Deixa eu falar do alcoolismo. Deixa eu falar das brigas, da destruição. Deixa eu falar. Não, meu servo Jó. Como ele está? Você vai entender melhor, eu vou dar um exemplo. Nós temos um vínculo. Nós temos amigos em Taubaté. Alguns anos nós viemos aqui. Então, se eu estou assistindo notícia, né, no jornal, e passa alguma notícia referente a Taubaté, é inevitável que eu lembre das pessoas com as quais nós temos vínculo aqui. É lógico. Se você tem algum parente, algum amigo, uma pessoa de vínculo na sua vida, que mora no centro do Rio de Janeiro, semana passada, quando você viu a notícia sobre a queda dos prédios, a primeira coisa que sua mente fez foi procurar aquela pessoa. Porque o prédio desabou, tudo bem, mas você não está nem aí, você quer saber: e o meu amigo? E o meu parente? E a pessoa que eu amo que está lá? Como ela está? Então eu entendo que foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi mais ou menos isso que surgiu naquele dia. Quando o diabo fala, o Satanás fala assim: terra, Deus interrompe, esquece de tudo, para toda a reunião. Deus parou tudo para pensar na vida daquele que saciava ele na terra. E o diabo ficou possesso. Ele ficou endemoniado, irmãos. E ele então faz uma sutil proposta para Deus.
Ele fala que Jó era um interesseiro, que Jó era tudo aquilo ali porque Deus o protegia e guardava. Aí ele faz uma proposta para Deus: toca nele, e tira tudo que ele tem. E Deus dá um nó nele de novo, né? Não. Toca você no que ele tem, mas nele não toca. Nele não. Sabe, eu imagino que naquele momento que o diabo queria desabafar, talvez queria, isso aí, irmãos, por favor, vocês estão me entendendo. É a minha imaginação, né? Que, sabe, talvez ele queria se esnobar. Eu destruí famílias, eu destruí casamentos, eu deixei muitas pessoas viciadas nas drogas, eu fiz um monte de coisa ruim, e Deus não interfere, e para toda a reunião, para tudo, e começa a se deliciar na vida de Jó. Deus começa a se saciar na vida de Jó, Deus começa a meditar na vida de Jó. E eu penso assim que Deus dando uma resposta para ele. Essa questão de família, isso aí eu restauro. Das drogas eu liberto, do álcool eu liberto, a doença eu trago cura, os problemas da terra eu resolvo, todos eles. Mas a adoração que Jó me oferece, eu não posso fazer por mim. Então eu amo ele é a minha referência na terra. Ele tem na terra aquilo que eu preciso, ele tem na terra aquilo que eu procuro. Eu costumo dizer, irmãos, que Deus faz quase tudo. Quase tudo Deus faz e funciona. Deus pode evangelizar, Deus pode curar sem precisar de ninguém. Deus pode transformar a vida da pessoa sem precisar de ninguém. Deus pode fazer quase tudo. Mas tem uma coisa que se Deus fizer não vai funcionar. Ele não pode se adorar. Isso não funciona. Por isso Ele te ama, por isso Ele nos ama, por isso Ele insiste tanto com as nossas vidas. Porque existe algo precioso na minha vida, existe algo precioso na sua vida, que Ele procura. Ele procura. Jesus falou isso em Mateus capítulo 4, versículo 23, que o Pai procura. Pai procura. Sabe, irmãos, aquele dia foi um dia terrível na vida de Jó. Aquele dia foi tenso. Porque ele estava tranquilo, sem saber de nada, e de repente tem um diálogo lá, na reunião de Deus. Está rolando uma reunião dos anjos, e o diabo entra no meio e rola uma treta lá, e Deus autoriza ele tocar nas coisas de Jó, e Jó está vivendo íntegro, reto, temente a Deus, e se desviando do mal, tranquilo, sem saber de nada. De repente, chega a notícia: meu senhor estava no campo, cuidando dos jumentos. E aí veio os caldeus e matou todo mundo e levou tudo, e só sobrou eu para dar a notícia. Como assim? Quer dizer que a minha empresa de jumentos acabou? Os meus funcionários estão mortos? Entra o segundo: meu senhor estava no campo, cuidando dos camelos, e uma tragédia. Morreu todo mundo. Chega o terceiro: meu senhor, morreu as ovelhas, morreu o funcionário, morreu todo mundo. Eu imagino Jó pensando: que dia é esse? O que eu fiz, Deus? O que eu fiz? Chega mais um: meu senhor, o vento soprou, derrubou tudo,
acabou com tudo e seus filhos todos morreram. Não é possível. 10 filhos. Que dia foi esse? Irmãos, eu costumo sempre falar, o dia mau da vida do Jó não foi o dia que a namorada terminou com ele. O dia mau do Jó não foi o dia que o pastor deu um sermão nele e falou, cara, você está andando errado. Moça, você está fora da faixa. O dia mau do Jó, irmão, não foi o dia que ficou desempregado. Vamos analisar o dia do Jó, o dia mau. Foram no mínimo, vamos dizer assim, 3 empresas. Camelos, jumentos e carneiros, ovelhas, que ele perdeu nesse dia. Ou seja, ele tinha, vamos trazer para a nossa realidade, causas trabalhistas para resolver, pensão para as viúvas, sem empresa, levaram tudo. Mas, naquele dia também, tinha 10 caixões para ele velar. Você imagina? O cara está lá no segundo, né? Está a fileira de 10. O cara está lá no segundo. Meu filho. Aí começa a lembrar da característica do segundo filho. Aí lembra do nono. Ele começa a lembrar da característica do nono. Aí ele lembra do quinto. E aí eu imagino ele ali naquele desespero. Entra lá uma viúva, 5 meninos, cara de choro, porque o marido dela também morreu e era funcionário dele. Daqui a pouco entra outra do outro, e chega a mulher dele, colocando a culpa nele e em Deus, porque a mulher de Jó culpou ele e Deus. E muita gente não gosta dessa mulher. Eu sei de pessoas que não suportam ela, apesar de não ter conhecido. Mas sabe de uma coisa? Era uma mãe que tinha perdido seus filhos. Pensa, essa mulher estava louca, desequilibrada, e ela vira, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, em outras palavras, a culpa é sua e desse Deus seu. Foi você e o seu Deus que matou meus filhos. Morre também. Esse foi o dia de Jó. Esse foi o dia mau daquele homem que deve ser lembrado, não só como referência de sofredor, mas como referência de um adorador do Senhor, de uma referência de Deus na terra, daquele que saciava o desejo de Deus no que se diz respeito à adoração. O mundo acabou. Tiraram o tapete de Jó. E não foi os probleminhas que nós enfrentamos no dia a dia. Hoje nós estávamos compartilhando um pouco lá no aeroporto. E aí, eu vou falar sobre isso aqui, não está no esquema aqui não, mas eu acho que vai encaixar legal. Nós começamos a lembrar do povo de Israel que murmurava. Aí a Anne falou assim, mas aquele povo era impossível. Eu falei, não. Nós somos muito pior do que eles. Mas é muito pior do que eles. Se tem um povo insatisfeito, mal agradecido e murmurador, somos nós. Eu vi que ficou meio um clima assim, meio que de expectativa a respeito do que eu ia falar, para provar que nós somos pior do que eles. Eu falei assim, ó, sabe de uma coisa? A murmuração daquele povo durante toda aquela caminhada era uma murmuração por necessidade. Eles murmuravam no dia que faltava pão, murmuravam no dia que faltava carne, murmuravam no dia que faltava água. Eles estavam murmurando por
coisas básicas. Nós murmuramos pela operadora do celular, nós murmuramos pela internet, nós murmuramos pelo ônibus. Tem carro, mas a cidade está cheia de carro. Então, assim, pelo amor de Deus, por que não acaba com esses carros para eu andar sozinho na rua? A nossa murmuração não é por necessidade. Será que quem é pior? Um dia eu tive uma experiência com Deus muito forte, irmãos. Que loucura. Eu estava com muita dor de cabeça, mas muita dor de cabeça. E eu comecei já estava levando dias e dias, aquele negócio não passava, e eu murmurei. E o Espírito Santo falou assim: olha que loucura, hein? Cada um tem uma experiência maluca com Deus, né? João Batista não sente dor de cabeça. Irmão, na hora eu entendi a mensagem. Vocês conseguiram entender o que Deus falou comigo? Na hora, eu só escutei assim: João Batista não sente dor de cabeça. Ai, que dor nas pernas. Graças a Deus que eu tenho perna para sentir dor. Porque tem um monte de gente que queria sentir dor nas pernas e poder andar. Sabe o que acontece, irmãos? O Deus espera de mim e de você, da igreja dele, uma postura de adorador. Não é no dia que está tudo acontecendo da maneira que a gente espera, do jeito que nós programamos, porque nesse dia ele já sabe como nós vamos nos portar, ele já sabe qual vai ser a nossa atitude. Mas no dia mau, onde estão os adoradores? No dia mau, no dia difícil, quando o público, quando a plateia da sua adoração é o seu problema, que adoração você libera? Que adoração nós liberamos? Quando o pecado senta na primeira cadeira e começa: adora que eu quero ver. O que sai de nós? Vamos ler um pouquinho mais? Antes de ler o outro versículo, vou pensar com vocês um outro pensamento aqui. Eu imagino que depois de toda aquela tragédia, observa uma coisa: se Satanás estava lá no lugar, ele sabia onde encontrar Deus. Deus estava numa reunião com os anjos, ele foi lá, ele foi parar lá. Então o que eu imaginei? Ele correu e fez toda essa desgraça na vida de Jó, na família de Jó. E depois de ter feito tudo isso, sabe o que eu pensei? Não está isso escrito não, tá, irmãos? Por favor. Que ele deve ter voltado para lá. E deve ter colado em Deus. Falei assim: aí, agora vamos ver se o que eu te falei é verdade ou não é. E o versículo 20, se você abrir aí, você vai ver que Jó começa a ter algumas reações. Ele diz assim: e Jó se levantou em sinal de tristeza. E eu penso assim, que o diabo estava loucão lá. Está triste o cara. Rasgou as roupas e rapou a cabeça. E ele está louco, está estressado, não está aguentando a pressão. E depois ele ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. E disse: eu nasci nu e eu vou morrer nu. O Senhor que o deu
o Senhor quem tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Nós ouvimos falar durante muitos anos sobre uma geração de adoradores, uma geração de pessoas que iam dançar, pular, e isso é maravilhoso, isso é muito bom. Pessoas que rolam na presença de Deus, que mergulham e vão profundo. E nós ministramos muita unção sobre esse povo, muito fogo sobre esse povo, muita glória sobre esse povo. Mas muitos deles, no dia mau, não conseguiu adorar a Deus. No dia mau, não conseguiu se relacionar com Deus. No dia mau, não conseguiu manter a fé viva. Eu já estava até compartilhando com os irmãos, falei assim, eu estou com desejo de abrir na igreja a sala da decepção. Então o cara converte, a primeira coisa que ele tem que passar é na sala da decepção. Ele vai passar por um curso sobre decepção que ele vai ter na vida cristã. Preparar o cara para assim, ó velho, tá aqui na igreja, tem gente, você pode... Nossa, você está aqui hoje, daqui a pouco você pode, o cara que você mais confia pode te trair, e só pegar problema que pode acontecer na igreja e socar na cabeça dele. E tá, decepção, preparei. Aí depois vamos ensinar ele a outras coisas, porque quando as decepções vier, ele já entende, já está sabendo, velho. Nós somos vítimas de um evangelho triunfalista. A nossa nação foi plantado um evangelho de triunfo. Então nós não aprendemos a lidar com o dia mau. Então quando o dia mau vem, normalmente, nós não sabemos nos posicionar diante das guerras, das lutas, das decepções. Mas sabe de uma coisa, irmãos? O Senhor está à procura. O Senhor está à procura daqueles que se alianciam com Ele no dia que tem multiplicação de pães e de peixe, mas no dia que não tem, Ele continua adorando. O Senhor está à procura. Talvez você veio aqui essa noite com outra expectativa, sei lá, pensando, sabe, não sei em quê, num fogaréu, em voar aqui dentro, e seria muito massa se você conseguisse. Mas sabe de uma coisa, irmãos? O Senhor, Ele precisa nos conscientizar de algumas coisas. Quantas pessoas, irmão, não segura a peteca quando chega o verãozão, quando chega a férias, na praia? Quantas pessoas não suportam a pressão? Quantas pessoas não suportam a pressão do mundo? As propostas que lhes são feitas. O Senhor está à procura de pessoas que, quando Ele ouvir falar a palavra assim, Taubaté, Ele fala, você viu o Leandro? Você viu a Poema? Como eles estão? Quando eles começam a me adorar. Quando eles começam a me adorar. É muito legal. E Deus começar a relatar, Deus falar sobre nós. O Senhor está à procura de pessoas que sejam referências dEle na terra. O Senhor está à procura de pessoas que sejam referência dEle em Taubaté. O Senhor está à procura de pessoas que sejam referência dEle lá onde você trabalha, lá onde você estuda, lá na sua casa. Referências de Deus. Pessoas que quando Deus escuta falar sobre Ele para tudo e começa a pensar no prazer que é ser o seu Deus. Você já pensou que prazer Deus tem em ser o seu Deus? Porque a nossa mente, a gente só pensa assim,
O que nós... Receber. Então a gente só pensa o prazer de ter Deus. Mas e o prazer de Deus? Sabe? De Deus fechar os olhos e começar a meditar a teu respeito. Filha, filho, e Deus começar a se deliciar em nossas vidas. O Espírito Santo tem sofrido demais, irmãos, com essa geração interesseira, com essa geração rasa, frágil, que se corrompe por qualquer coisa, que joga tudo para o alto por qualquer coisa, que quebra as alianças por qualquer coisa, que quebra os votos, que quebra os pactos, que quebra as promessas por qualquer coisa. O Espírito Santo está clamando um povo que garanta pelo menos aquilo que eles falam durante 30, 40, 50 minutos de louvor na igreja. Nós falamos um monte de coisa, prometemos um monte de coisa. Promessas que Deus espera que elas se cumpram. Esses dias eu falei na igreja que será que Deus está alegre com o domingo à noite da nossa nação? Todas as cidades, centenas e milhares de pessoas põem uma Bíblia debaixo do braço e vão para um templo adorar. Mas e Deus? Tem de fato recebido adoração? Aconteceu um fato interessante, um tempo desse. Uma pessoa estava compartilhando no Twitter que ela estava num culto de avivamento. Então ela colocava assim: que unção! Fogo caiu, nossa, que presença de Deus, fulano ministrando, que é isso, que glória é essa? Fiquei grilado, velho. A glória de Deus caindo, o cara estava tuitando. Espera terminar pelo menos a reunião, né, velho? Bebe um pouquinho. Irmãos, chega nas igrejas hoje, os casais de namorado estão oferecendo a adoração dupla. Esse negócio de dupla honra, essas paradas assim, a galera interpreta tudo do jeito deles. Então o cara agarra a menina durante a adoração e adora. Sabe, irmãos, quando o Senhor coloca no coração de um pastor, no coração de um líder, que tem uma reunião na sexta-feira, Deus tem uma expectativa, sabia? Nós temos uma ideia errada de pensarmos que só nós que temos expectativas, que só nós queremos alguma coisa. E nós pedimos, mas Deus também tem uma expectativa. Quando Deus marca uma reunião como essa de hoje, Ele tem uma expectativa no coração, que o povo que entrar por essas portas, será que vai ser hoje que lá vai levantar um incenso agradável? Será que vai ser hoje que eu não vou suportar e vou descer naquele lugar com a minha presença, por aquilo que eles estão me atraindo? Será que vai ser hoje? Deus também tem uma expectativa. Deus também tem um desejo. Deus também quer.
Não existe esse evangelho do danoninho. Me dá, me dá, me dá, me dá. Deus sente, Deus quer também. Deus está clamando, então me ofereça também. Se ofereça a mim, me adore também. Busque a minha presença, me atraia para este lugar. O Senhor marcou essa noite. O Senhor marcou essa noite aqui, irmãos. Sabe? Quantas vezes nós adoramos os nossos problemas? Adoramos o nosso problema. Nós adoramos tanto o nosso problema, a circunstância que nos cerca, que nós viemos em um culto que a adoração é a Deus, mas nós não conseguimos esquecer os nossos problemas. Nós viemos um culto que a adoração é para Ele, e nós não conseguimos esquecer aquilo que fugiu do nosso controle. Automaticamente ficamos divididos. Deus não prometeu a ninguém, irmãos, que quando você viesse para Ele, que Ele ia transformar sua vida e tudo ia ser uma maravilha. Mas uma coisa Deus prometeu: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o ponto não é Deus estar conosco, porque disso a gente já sabe, e Ele está. O ponto é, eu estou com Ele todos os dias. Eu vou dar resposta a essa fidelidade. O Senhor nos trouxe aqui esta noite para nos confrontar a respeito da nossa postura de adoradores. Ter camisa de adorador não sacia Deus. Ter Bíblia de adorador não sacia Deus. Vestir roupa que parece de adorador não sacia Deus. Dizer que é um adorador não sacia Deus. Ter Bíblia, ter agenda, um outdoor com sua foto dizendo que você é um adorador, não sacia Deus. Sabia? Ter CD com o nome dizendo que você é adorador, não sacia Deus. Ter microfone, ter guitarra, ter contrabaixo, ter bateria, ter teclado, ter tudo quanto é instrumento que tem aí, não sacia Deus. O que sacia Deus é a adoração. A adoração. Adoradores que de fato liberam a adoração. E Ele não colocou limites para isso. Me adore no dia que estiver tudo bem. E no dia que estiver tudo mal, vocês estão livres para ficarem loucos, desesperados. Fazem o que quiserem. E depois, quando tudo acalmar, aí vocês podem me adorar de novo, que vai ficar tudo bem. Não. O Pai está à procura de pessoas que serão referências dele nessa cidade. E isso nós já sabemos. O ponto é: quem se habilita? Quem se habilita essa noite? Quem se habilita? Quem se habilita a ir além? Quem se habilita a ir além, além, além?
além dos problemas, além das dificuldades, além do dia mau. Quem vai adorar a Deus no dia mau? Interessante, irmãos, que há um bom tempo eu não ministro essa palavra. Um dia eu estava... Misericórdia. Eu estava ministrando essa palavra e tinha uma pessoa na reunião, sem saber de nada. Mas durante o culto, chegou uma notícia e as pessoas não quiseram falar com ele. Ele tinha perdido um parente. Ele ouviu a palavra e quando acabou o culto, ele recebeu a notícia. Deus, foi por causa da palavra? Não, era o dia do cara. Mas Deus estava com ele lá, preparando ele, para ele testificar daquilo que ele estava recebendo. Eu não estou falando que isso vai acontecer aqui. Está repreendido em nome de Jesus. Mas sabe de uma coisa? Eu vou orar para o Espírito Santo colocar dentro de nós uma luzinha piscando assim, ó. No dia mau, você ficar lembrando quem eu sou hoje. Porque o dia mau é inevitável, irmão. Tá? Todo mundo tem o seu dia mau. Mas nesse dia, Deus, Ele quer saber que incenso vai subir, que aroma vai ser liberado. Qual vai ser o aroma? Talvez você está aqui hoje e você está nesse dia. Você veio para cá até para aliviar a cabeça, sabe? Porque o seu dia foi terrível. O Senhor te trouxe aqui para te falar assim: estou esperando a tua adoração. Eu quero te convidar a ficar de pé agora.